Bom dia, meus caros. Boa tarde, boa noite, aí depende da hora que vocês estiverem vendo o vídeo, mas é o sentimento que é o mais importante. Chegamos ao nosso segundo período, chegamos ao momento de conhecer um pouco mais dessa nossa história. Primeiro momento, conhecemos as sociedades antigas, aquele sentimento sobre a antiguidade, e agora está na hora de observar um dos períodos mais controversos da história. Sem dúvida nenhuma, estudar a Idade Média é uma oportunidade singular. Se a gente for observar na média, se a gente for observar as leituras que temos sobre a Idade Média, uma coisa é fascinante e eu não tenho dúvida. Quantos filmes você já viu no cinema sobre a Idade Média? Quantas possibilidades você já notou de entender a Idade Média de maneira mais diversa? Seja por um grande conflito, seja por uma grande transformação. Idade Média já foi pensado como a Idade das Trevas. A Idade Média também já foi pensada como o momento dos cavaleiros, das donzelas, das grandes damas. E a minha grande e central pergunta é, de fato, o que você estudou sobre a Idade Média? Os apaixonados vão me dizer, vão pensar e vão falar assim, olha, professor, eu tive umas oportunidades fantásticas. Uma vez eu li um livro, Bernard Cornwell, por exemplo. Fantástico. Ele me contou tudo sobre a Idade Média. Beleza, o livro é divertidíssimo. Como ele, uma série de outros. Mas aí eu te faço uma pergunta. Você realmente conheceu a Idade Média? Você realmente trabalhou com todos os elementos sobre a Idade Média? Gente, eu estou falando de 1000 anos de história. Mas que normalmente são retratados de uma maneira extremamente linear. Repara bem, na sua escola, o seu professor, quando começou a discutir o que era a Idade Média, quando começou a pensar sobre a Idade Média, eu tenho certeza que a primeira aula ele começou assim. Caros, hoje vamos conhecer a Idade Média. Em primeiro lugar, falaremos do feudalismo. Minto. Em primeiro lugar, falando das invasões bárbaras. O mundo vinha tranquilamente organizado, com Roma no seu esplendor e seu auge, até que uma série de grupos foram adentrando o Império Romano, fazendo com que aquela gloriosa instituição, que aquele glorioso mundo político passasse por uma grande crise, um grande tormento. Roma, e aí é absolutamente necessário, Roma vinha perfeita, organizada, caminhando em paz. Momento, um grande obstáculo, Roma cai. O que significa Roma cair? O mundo entra numa depressão profunda, pelo menos para mim é a ideia que o professor passava. Fora essa noção de uma depressão profunda que o mundo estabelece, eu ainda tenho um segundo corte, de que é entender as pessoas com medo naquele momento começaram a buscar o campo. Grandes senhores cederam suas terras e foram assim estabelecidos uma relação de servos e senhores feudais. Os servos trabalhavam em troca do direito à terra, enquanto os grandes senhores feudais garantiam a sua segurança e utilizavam parte desse trabalho. O mundo medieval ficou então restrito a uma estrutura que a gente conhece como feudalismo. Parceiro, para pensar um minuto. 1000 anos de história. Dá para imaginar que o mundo ficou perfeitamente estagnado? Eu queria que vocês parassem para refletir um pouquinho só. Quando eu estou falando de uma leitura de um período histórico em que eu começo com a ideia de que ele começa com o caos, o fatalismo, e vai acabar com o caos, com o fatalismo, eu leio a Idade Média de maneira preconceituosa.
Hoje o objetivo dessa aula, o caminho dessa aula é justamente a gente estar conhecendo um pouco mais o que é Idade Média. Conhecer esta noção, esta ideia do famoso tempo medieval, ou Media Tempestas. A noção de tempo medieval, ela foi justamente construída em um momento em que a construção da própria Idade Média foi pensada como algo muito singular, algo que eu diria fragilizado. Vamos ter uma noção do que eu estou dizendo? O que vamos estudar hoje? Qual o nosso trajeto hoje para compreender esta Idade Média diferenciada? Que caminhos são esses que a gente vai precisar passar, transcorrer, para chegar ao momento de entender, eu acho que agora eu tenho uma noção diferente sobre o que é a Idade Média. Quer ver? Quais são os assuntos da aula de hoje? Vamos lá! Primeiro, vamos entender o termo, a ideia do que é a Idade Média. Olha que termo estranho. Média, algo que ficou no meio. Precisamos pensar sobre isso. Aprender sobre os mitos que foram construídos no tempo. Da donzela que precisa ser protegida, às bruxas. Do cavaleiro medieval a um período de fome, peste e guerra. Hoje ainda conheceremos ou falaremos um pouquinho que a história tem história. Vamos notar como a Idade Média foi vista e pensada ao longo do tempo. Nesse sentido, vamos brincar um pouquinho com essa questão de marco temporal. Aqui começa hoje, amanhã acaba. Como é que funciona isso? A Idade Média para os medievais e os contemporâneos e as pessoas que viveram na Idade Média, como pensaram a Idade Média e principalmente o que eu quero, meus queridos alunos, o que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês é justamente a noção do historiador, século XXI, pensando sobre um período histórico, sobre um período importante. Feita essa chamada, anunciados os nossos objetivos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Idade Média. Ponto 1, absolutamente necessário de pensar. Vamos direto ao assunto. O que é tempo medieval? O que é exatamente esta noção de que existiu um tempo no meio? Quero que vocês reparem bem, eu não vou utilizar muito o quadro não, mas é só para a gente ter uma noção de uma brincadeira interessante. Reparem aqui comigo, normalmente a gente fala do homem, naquele primeiro momento, construindo todo. Surge a história, aquele mito bonito, e aí o homem entra num processo constante de crescimento. Esse momento, essa ascensão, eu chamo de antiguidade. O período que a gente chama de moderno, o que é algo moderno? É algo novo, algo também na ascendente. Quando eu falo em período moderno, eu digo em outro período que o homem evoluiu. E no meio disso eu chamo um período de médio. Repara o que significa isso. E aí eu te pergunto, quem será que criou esse termo? Quem será que construiu essa ideia de Idade Média? Será que é possível, em algum momento, a gente imaginar que os períodos são absolutamente verdadeiros, indiscutíveis? Que nós temos uma perfeita linearidade e o homem, na verdade, só nomeia aquilo que a natureza afirmou, disse. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Quando eu estou chamando a noção de Idade Média, eu preciso entender que isso é uma construção. Sim, gente, na maneira mais simplória que você entender. Alguém, em determinado momento, precisou discutir, trabalhar e optou-se, entendeu-se que a melhor maneira de compreender aquele período histórico
E olha, vamos numa linha mais geral, entre o século V e o século XV. É um período histórico que eu vou entendê-lo, que eu vou pensá-lo como o do meio. Vamos lembrar de uns termos legais, uns termos bonitos? Ao final da Idade Média, nós temos um movimento intelectual importante, um movimento que ganha um poderio destacado, que sem dúvida nenhuma precisa ser pensado. A noção de renascimento. O que é renascer alguma coisa? Diz para mim o que é a gente justamente construir uma noção de que algo morreu, não estava presente, em um determinado momento ele brotou, ele renasceu. Eu estou dizendo que toda uma cultura tinha sido esquecida, abandonada. Renascimento cultural. Século XV para o XVI. E esse pensamento passa por uma alteração, passa por uma nova forma, e nesta nova forma, justamente, ele vai abandonar tudo que foi estudado na Idade Média e vai construir uma nova civilização. Chega a era da razão, a era do homem que transforma. E o período medieval não é o período que o homem, coitado, não desenvolveu. Isso é uma invenção. Tal qual é uma invenção, a Idade Média chegou até nós no cinema. Gente, olha só, isso é muito importante. O cinema é obrigado a fazer um documentário histórico toda vez que ele for falar de história. Mesmo o documentário, a pessoa vai dar opções, vai construir com uma certa licença poética. Agora, o meu compromisso, o seu compromisso como historiador, é com a história. Então a gente precisa discutir, retratar, reforçar. Não adianta eu ficar pensando só no que o cinema me contou sobre a Idade Média. Porque se eu penso no cinema, eu uso a boa e velha característica do que a gente espera ver sobre a Idade Média. Repara só, olha essas imagens. Vê se é isso que você espera ver sobre a Idade Média. Os grandes cavaleiros. Esse filme, aliás, é horrível, Caça às Bruxas. Mas, beleza. O grande cavaleiro, um cavalo enorme, um corcel. As batalhas medievais. Cavaleiros, os brasões, todo mundo de armadura. Cara, essa questão da armadura, então, é uma das mais... Olha aqui pra mim. Pare e pensa um pouquinho. Primeiro, a armadura inteira, a armadura completa, é caro. Você acha que boa parte dos cavaleiros medievais vão conseguir ficar ostentando por aí e andar de armadura numa boa? Segundo, a armadura é pouco producente. Amigão, a armadura, ela vai ganhar determinada força. Século XV, XVI, ela tem uma importância forte nos torneios. Porque eu quero estar protegido, eu não estou numa batalha, eu quero vencer os jogos. Então eu construo a armadura, boto um penachão bonito. É um jogo de poder. É completamente diferente do que eu imaginar uma batalha cotidiana. O que a maioria vai utilizar é aquelas cotas de malha. Isso quando eu tenho algum poder aquisitivo. Porque muita gente ia para a batalha esperando conseguir a vitória sobre o outro para poder se armar. Mas se eu vou fazer um filme, sou aqui o cineasta, olha só, tive uma ideia, vamos fazer um filme maneiro? Vamos fazer um filme sobre a Idade Média, mas sem cavaleiro. As pessoas vão olhar, tá maluco. Vou fazer um filme, vamos lá na imagem de novo. Vou fazer um filme sem castelo. Pô, não, como assim filme sem castelo? Tá louco, não tenho como. Vou fazer um filme sobre a Idade Média sem falar de uma relação direta do homem com a igreja, sem falar da presença da figura do diabo, sem falar nas bruxas. Não. Idade Média é isso. Professor, se o senhor acha que não, o senhor está maluco. Idade Média é
O clérigo mandando em tudo, a igreja organizada, o pessoal um matando aos outros, o castelão, e aqui uma relação direta, o diabo de um lado e Deus do outro. A Idade Média, ela aparece e precisa ser entendida como uma sociedade, teu professor falou isso, estamentária. Eu tenho a figura do rei, a figura dos sacerdotes, a figura do guerreiro e o resto, quem sobrou, eu junto num balaio só. Não foi assim que você aprendeu? Coisa mais estranha, né não? Dá para imaginar que uma sociedade não tem mobilidade nenhuma? Mais do que isso, vamos fazer a pergunta que não quer calar. A pergunta absolutamente simples e necessária. Alguém nasce clérigo? Pode ter até um caso ou outro, mas de maneira geral, ninguém nasce dentro da igreja. A pessoa justamente, ela passa por processos. Ela vem e vai ocupar na igreja o mesmo local em que ela ocupava na sociedade. Se eu entendo essa dinâmica social, fica muito mais rico eu pensar que a Idade Média, por exemplo, ela tem uma leitura muito além dessas imagens. Ela tem uma leitura em que eu posso pensar numa história da história. Eu posso pensar uma Idade Média que já foi vista de maneira muito diferente ao longo do tempo. Vamos pensar sobre isso, que isso é uma reflexão muito importante. Repara bem, a história que você escreve hoje, ela é igual à história do século XIX? Ela é igual à história do princípio do século XX? Somos todos frutos do nosso próprio tempo. A história vai reproduzir exatamente as práticas que a gente está vivendo aqui. Ela não pode ser entendida como algo que está esquecido ou que é a parte da sociedade. Isso serve para todas as nossas instituições. A igreja é diferente da nossa sociedade como um todo? Ou da igreja medieval era completamente diferente do resto do mundo medieval? Não. As sociedades são reflexo da sua própria estrutura social e suas instituições reproduzem essa lógica. Se eu compreendo essa passagem, eu queria que vocês dessem uma atenção especial nesse ponto. Porque se eu compreendo essa passagem, essa noção de que a história ela não é algo imutável, pelo contrário, ela é mutável, ela tem novos objetos, ela tem novas discussões a cada um dos seus momentos, eu consigo entender com muita facilidade a noção de que, de maneira constante, ela vai pensando nos seus objetivos. A Idade Média não esteve fora desse processo. A Idade Média, o tempo todo, estava inserida dentro dessas discussões. Porque se eu entendo a sua inserção, olha como é que fica diferente. Vem cá. Século XVIII, o mundo vive um período em que os iluministas vão ganhar uma notoriedade. É o momento da valorização máxima da razão. É o momento em que justamente eu consigo a compreensão plena de que o homem vai buscar negar tudo aquilo que não valorize de maneira clara e poderosa a razão. Sendo mais claro, se eu tenho toda uma construção que valoriza a razão, eu tenho um inimigo declarado. Esse inimigo declarado é os pensamentos e a lógica eclesiástica identificada como uma presença, uma força da Idade Média. Quer ver como é que as coisas não são acidentais? A Idade Média, durante muito tempo, ela foi chamada justamente pelo seu declínio em relação à intelectualidade, a valorização da intelectualidade, como a Idade das Trevas, The Dark Ages. Quando ela é pensada como a Idade das Trevas, ela justamente precisa ser entendida quem chamou, que grupos estavam envolvidos. E aí o movimento do século XVIII, que dizia, século XVII, XVIII, que dizia repensar, reestudar, reorganizar a própria noção de mundo, ela vai justamente dizer o seguinte, olha,
O mundo vivia nas trevas. O mundo passou por uma grande noite. E a razão e os seus pensadores chegam como um farol, chegam justamente para iluminar as trevas que aquele mundo viveu. Chegam para representar uma nova mentalidade. É a crítica imediata e direta ao pensamento medieval. Óbvio, entendendo o pensamento medieval de maneira estereotipada. Entendendo o pensamento medieval circunscrito em determinados grupos eclesiásticos. Entendendo o pensamento medieval não de uma maneira ampla, mas fechando o máximo que se podia dentro de uma determinada proposta. Ao mesmo tempo, o século XIX e o século XX são fantásticos, no entanto, em seu princípio, por conta dessas máximas, dessas lógicas. Século XIX, não sei se vocês lembram, mas vamos pensar naquela aula de literatura que vocês tiveram. O professor contava naquela aula sobre os poetas românticos, as donzelas exaltadas, a figura de uma grande transformação do pensamento em dizer, olha, a razão não foi capaz de transformar de fato o mundo. A razão não me deu o que nós esperávamos. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de uma releitura dos seus objetos. O mundo precisa de mais homens com honra, como os cavaleiros medievais, de mulheres com a mesma verve e com a mesma força das donzelas medievais. Isso é verdade? Eu tenho que me fechar plenamente e dizer o seguinte, olha, não, é isso mesmo. Estava errado o pessoal do iluminismo, a Idade Média é a idade dos grandes homens. Não, amigão. Desculpa, mas não é essa a leitura. Eu não quero nem a donzela e eu não quero nem as trevas. No século XIX ainda, um outro movimento intelectual, que aliás influencia todo o século XX, vai ficar muito marcado, que é o chamado marxismo. O marxismo, em especial na proposta do Manifesto Comunista do próprio Marx, ele vai construir uma lógica que vai dizer o seguinte, olha, a Idade Média, durante a sua construção, foi um processo marcadamente de uma transformação dos meios econômicos. Houve a ascensão de uma determinada classe, uma classe que acaba dominando, que são a dos senhores feudais, rompendo com tradições romanas. Esse controle da terra era o controle dos bens de produção, dos meios de produção. E todos os outros ficavam oprimidos pela força legitimadora dada pela igreja e pelo controle das terras dado pelos senhores feudais. É um avanço? É um avanço. A gente rediscute a própria Idade Média. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar, eu continuo mantendo aqueles 1000 anos que entendemos como período medieval como um blocão, como uma grande coisa, uma grande massa que eu simplesmente não separo, eu não individualizo, eu não repenso. O século XX viu surgir na história um outro movimento muito importante, aí, marcado por figuras do medievo bastante fortes. Vamos lembrar, por exemplo, Marc Bloch era medievalista, um dos grandes responsáveis na primeira geração da Escola dos Análises, introduziu a antropologia, a sociologia nas formas de ver e pensar a história. Marc Bloch, por exemplo, nos seus Reis Taumaturgos, quebra aquela noção de busca romântica de uma história nacional, a figura dos grandes personagens positivistas, e vai estar entendendo como eu tenho processos que se ligam e estão envolvidos em todo o espaço europeu, como os reis que curam escrófulas, que curam as doenças em Reis Taumaturgos. Eu preciso relembrar algumas figuras importantes, como, por exemplo, Jacques Le Goff.
Jacques Legoff, assim como Aaron Gurevitch, uma série de outros, vão trazer a noção de que o homem precisa ser repensado na Idade Média. Grandes blocos perdem a noção. Precisamos entender os processos, as transformações sociais, trazer novos objetos, novas possibilidades. É esse o ponto em que eu quero que vocês cheguem. Nós não vamos estudar a Idade Média do cinema, que aliás pode ser fantástica. Eu indico para todo mundo assistir Monty Python. Indico para todo mundo Em Busca do Cálice Sagrado. Indico todo mundo assistir Excalibur. Agora entendam que é um filme. E como filme vai apresentar as suas discussões. Paralelamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa notar que o historiador no século XX, no século XXI, está em busca de novos objetos, conhecer aquele espaço. Eu não vou apresentar para você os 1000 anos de Idade Média. Eu vou apresentar a transformação contínua de processos sociais, de reorganização, e em torno desses processos, aí sim você vai desenvolver o teu trabalho, aí sim você vai conseguir entender as pesquisas que vão advir. Vem comigo. Observem a imagem. Vou dar um tempinho para a gente olhar, que eu gosto muito de entender. Será que alguém constrói uma imagem de maneira inteiramente aleatória? Será que alguém constrói um marco histórico de maneira inteiramente aleatória? A linha do tempo que a gente usa hoje, que fala em antiga, medieval, moderna e contemporânea, é uma linha que tem uma base no pensamento histórico do século XIX. Muitos elementos do século XVIII, que pensavam toda a sociedade marcada justamente pela de uma transformação focada na política, a ideia dos grandes homens, dos grandes feitos, ao mesmo tempo entendida justamente com aquela lógica: o homem evolui, trava e volta a evoluir. A Idade Média não é, gente, um período estanque, parado. Só que por que a gente continua adotando o nome? É uma convenção didática. É uma possibilidade de análise. Repara aqui comigo. Você vê se tem como dar uma quebradinha no quadro, me deixar com a imagem e ao mesmo tempo eu sinalizar. Porque se tiver, olha o que a gente consegue ver de interessante aqui. Observa essa imagem. Aqui. Essa imagem, teoricamente, é um retrato, já num período posterior, mas que retrata a ideia da queda do Império Romano do Ocidente. Isso teria acontecido aproximadamente ali em 476, no momento em que Rômulo Augusto estava presente, estava na liderança do Império Romano, e ele vê a chegada de um grupo bárbaro, de nome Érulus, e esse grupo bárbaro de nome Érulus, ele justamente tinha como foco central ser o grupo que marcava o fim de um determinado momento. Tinha como foco central justamente ser a ruptura entre o mundo romano e um novo mundo que estava se formando. E aí, olha, repara na figura. Pode jogar até concentrado na imagem agora. Do lado esquerdo, eu vou ter a representação dos bárbaros. Reparem, os sujeitos estão maltrapilhos, barbudos, sem uma organização. E olha que eu estou retratando eles como os que estão conquistando. Olha Roma do outro lado. Eu tenho uma Roma... Olha o que representa a tradição romana dentro dessa prática. Eu tenho Roma retratada de uma maneira mais civilizada, mais organizada, com uma força singular. Rainha, o Império, a queda do Império Romano do Ocidente, acontece realmente nesse dia? Ótima pergunta. Não perguntei não, tenho certeza que você perguntou lá no seu íntimo. Vamos embora. Olha que coisa complicada. Se eu adoto a noção de um marco histórico de uma maneira como uma camisa de força,
eu digo que em 476, os Érulos invadiram o Império Romano e derrubaram o último imperador. Digo que lá mais tarde, lá no século XV, os turcos, quando invadem e tomam Constantinopla, acabam com o Império Romano do Oriente, com o Império Bizantino, e acabam com a Idade Média. Fatalismo no início, fatalismo no final. Beleza, já nem acho estereotipado, imagina. Mais ainda. Você imagina a seguinte situação. Odoacro, rei dos Érulos, acabou de vencer o mundo romano, chega numa reunião no dia seguinte com as suas principais lideranças militares e diz assim, olha, queria em primeiro lugar dar parabéns, a equipe teve grande força, mostrou perseverança, isso aí. É absolutamente fundamental que a gente mantenha a pegada, o império está só no início, está nas nossas mãos, e vocês sabem que mais do que qualquer coisa, conseguimos um grande feito. Ontem, por conta da nossa vitória, garantimos o fim do Império Romano. É assim que se faz história? Pô, será que é assim que a gente vai conseguir entender um corte, um período histórico? Amigão, é processo. É um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Sem eu entender uma noção de processo na história, de continuidades e rupturas, eu não entendo absolutamente nada. Preciso necessariamente entender que não é Odoacro, não é Rômulo Augusto. Eu tenho, por exemplo, Júlio Nepos ainda vivo se proclamando imperador romano. Eu vou ter uma série de grupos que ora dizem eu sou o império, eu sou o império, eu sou o império. O império existe, não é quando ele tem um decreto institucional que ele existe, não. O Império Romano existe a partir do momento em que eu entendo a lógica da sua construção. Porque aí fica mais fácil, se eu sei que são propostas estereotipadas, observar, por exemplo, que olha que interessante como é que os turcos são retratados aqui. Tenho cuidado de botar os turbantes, tenho cuidado de botar as armações. Os turcos já estão altamente europeizados. Eita, saiu errado. Os turcos estão claramente com tons europeus dentro dessa construção de imagem, dentro da ideia de uma dominação de Constantinopla como se ela fosse uma grande muralha, uma grande sequência. Gente, marco histórico é uma invenção didática. A gente pode adotar? Pode. A gente pode, por exemplo, entender que a desestruturação do Império Romano Ocidental e a consolidação da fragilidade do Império, da organização bizantina no século XVI, são marcos históricos de princípio e fim da Idade Média. Isso quer dizer que a Idade Média começou exatamente ali? Não, é um marco possível, entre uma série de outros. Quer ver? Eu posso, por exemplo, entender um marco na religião. Constantino, imperador romano, que resolve adotar o cristianismo, estabelecendo justamente a cruz de Constantino como símbolo, na liderança de uma nova Roma, uma Roma que adotasse esse cristianismo, Constantino vai ser completamente diferente? Não, tanto que ele resolve reunir um concílio para organizar a igreja. Essa imagem reflete o concílio de Nicéia. O que é o concílio de Nicéia? Uma tentativa de Constantino de dar um olhar, uma organização mais romana à própria eclésia, à própria igreja. Então, se eu entendo de um fortalecimento do cristianismo como elemento transformador de uma sociedade, é um marco possível? É. Da mesma forma que a gente pode utilizar um outro marco possível para pensar o fim da Idade Média com a questão da figura do protestantismo. Se eu entendo, por exemplo, que a tradução da Bíblia, organizada por Martinho Lutero, essa figura aqui, que Calvino, outro dos organizadores importantes do protestantismo, rompem com uma certa
estrutura estabelecida do cristianismo atrelado ao governo. É possível? É, mas isso é um marco. Mais do que marcos, eu quero entender a construção da sociedade como um todo. Entender que as sociedades são marcadas por processos. Porque se eu posso entender uma sociedade a partir de processos, se eu posso dialogar com uma sociedade de maneira diversa, eu tenho, por exemplo, algumas possibilidades bem legais. Vamos dar um exemplo? Esse linkzinho que eu botei no YouTube, nem vou passar ele, mas eu queria que vocês dessem uma observada. É de um dos filmes mais fantásticos que tem sobre a Idade Média. Reflete uma Idade Média do século XIII, que é Excalibur. Mas vocês vão notar, o filme tem todos aqueles estereótipos. E ainda busca exaltar, mas não perde essa noção dos estereótipos. Eu quero que vocês leiam, pensem, estudem a Idade Média, não a partir de um momento muito específico, de um corte para lá ou de um corte para cá, não de marcos, mas entender que, como qualquer sociedade, a gente tem continuidades e rupturas, que a gente tem discussões e rediscussões e reconstruções e reconstruções. Porque se vocês chegarem nesse ponto, aí a gente ganha uma capacidade inteiramente diferente de estar conhecendo, discutindo, levando a própria Idade Média aos nossos alunos. Não ficando naquilo que seu professor fazia. O feudalismo, as invasões bárbaras. Aliás, esses são os pontos da próxima aula. Trabalhar as tradições da Idade Média e o processo que marca a transição entre aquele mundo romano, aquela organização romanizada, para a própria estrutura medieval. Esse ponto que a gente vai precisar trabalhar interessante para tirar aquela leitura. Senão a gente fica imaginando que o sujeito na Idade Média dizia, não, estou aqui nesse período ruim, medieval. Quem está na Idade Média tem relações diferentes com o tempo, com a sua sociedade. Que era você está vivendo agora? Contemporânea? Tem certeza? É isso que a gente tem que pensar. Os marcos mudam. As possibilidades se alteram. As pessoas no entorno da Idade Média viviam o seu próprio tempo. Não estavam aceitando a igreja plenamente para tudo. Costumo sempre brincar com isso. Repara bem, se eu tenho um sujeito, se eu tenho um clérigo dizendo o tempo todo, olha meu filho, se converte, olha meu filho, se converte, olha meu filho, se converte, é porque o pessoal está com uma certa dificuldade nessa conversão. Mas, Vitor, a gente conversa mais na próxima aula. Caros, sejam bem-vindos novamente. Um grande abraço. Quanto tempo deu?